Olá, bem-vindos a uma edição extra do Povcast. E bem rapidinha hoje, tá? Terça-feira, 5 de agosto de 2025. Vamos direto ao ponto. O assunto que tá, assim, fervendo é a ocupação da mesa diretora lá na Câmara dos Deputados. Exato. Foi feita por parlamentares da oposição bolsonarista. Eles basicamente impediram o início da sessão, sabe? E tinham duas exigências muito claras. Quais eram? Primeiro, votar imediatamente a anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. E segundo, abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Olha, isso que a gente viu na prática foi uma tentativa clara de chantagear o Congresso Nacional. Uma chantagem, né? Sim, total. Usaram a obstrução, o bloqueio dos trabalhos mesmo como uma coação direta contra o Estado Democrático de Direito. Algumas fontes importantes, inclusive, descrevem isso como um novo e perigoso capítulo. Perigoso é a palavra. Nessa erosão contínua das nossas instituições. É uma tática, né? Uma estratégia bem conhecida da extrema-direita para tentar corroer a democracia por dentro. E essa intenção ficou muito clara, né? O deputado Altínio Cortes, do PL do Rio, que é vice-presidente da mesa, ele disse com todas as letras, olha só. O que ele disse? Que se o presidente da Câmara, o Hugo Mota, não estivesse lá, ele mesmo, o Cortes, pautaria a anistia. Quer dizer, colocaria para votar na marra. Nossa! Atropelando qualquer acordo prévio, a normalidade legislativa toda. Isso saiu na Folha, no O Globo, teve bastante repercussão. E é bom lembrar o contexto, né? O Hugo Mota realmente não estava em Brasília. Tinha uma agenda, acho que na Paraíba. Isso. Mas a pressão foi tanta, a situação ficou tão grave, que ele teve que, largar tudo por lá e voltar correndo para Brasília. Imagina a correria. E assim que chegou, ele reafirmou, bateu o pé mesmo, não, a anistia não seria pautada sobre a presidência dele. Isso, claro, frustrou os planos da sala mais radical que estava forçando a barra. Mas interessante, essa pressão não ficou só na Câmara, né? Parece que teve movimento no Senado também. Exatamente. Houve uma ação que pareceu bastante coordenada nas duas casas. Com as mesmas pautas? As mesmíssimas pautas. Anistia, impeachment do Moraes e também o fim do foro privilegiado. A imprensa, aliás, não pegou leve, classificou como um motim institucional. Um motim, uau. É forte. E do lado da esquerda, a reação foi bem vocal. O Lindbergh Farias, do PT, por exemplo, chamou de sequestro do parlamento. Sequestro? Sim, e atentado grave. Outras vozes disseram que era uma continuidade do golpe, só que agora agindo por dentro das instituições, sabe? Usando os mecanismos democráticos contra a própria democracia. E a partir daí, claro, já começaram as cobranças por responsabilização, né? Pedidos para levar os deputados envolvidos para o Conselho de Ética. Sim, a pressão aumentou. E voltou à tona aquela discussão sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, né? A questão da licença dele, que estaria vencida, mas ele recebendo o salário, com assessores pagos, tudo isso fora do país. Gerou muita crítica de novo. Pois é. Agora, é interessante observar a postura do Centrão no meio disso tudo. O que eles fizeram? Eles se mantiveram mais distantes dessa confusão toda, desse confronto institucional. O foco deles parece ser outro, bem pragmático. Economia. Exato. Pautas econômicas, tipo aprovar logo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É um ano pré-eleitoral, né? Então eles evitam esse desgaste do confronto direto. Faz sentido? E até o silêncio sobre o caso do Eduardo Bolsonaro me parece uma estratégia de autopreservação, para não se queimar nesse momento. A cobertura da imprensa, Vina Veja, Exame, Agência Brasil, bateu muito nessa tecla do caráter antidemocrático da ação. Sim, destacaram isso. Mostraram como essa tentativa de forçar a anistia Hugo Mota, que foi como viralizou nas redes bolsonaristas, era no fundo para blindar aliados e buscar impunidade para eles. E essa tática toda, sabe, de usar as regras do jogo contra o próprio sistema, faz a gente conectar com algumas análises teóricas. O Boaventura de Souza Santos fala em autocratização institucional. Explica um pouco mais. É essa ideia de corroer a democracia por dentro, sabe, usando as ferramentas democráticas, mas com uma aparência de legalidade. E a Lilia Schwartz, a Débora Diniz, elas sempre nos lembram do impacto disso. Qual o impacto? Esses ciclos autoritários, eles acabam pesando muito mais para cima das populações que já são vulneráveis. Indígenas, mulheres, a população negra, a comunidade LGBT+, o pessoal das periferias. Sempre os mais afetados. Exatamente. E quando a impunidade avança para crimes contra a própria democracia, o recado que fica é péssimo, né? Parece que tudo passa a ser negociável. Então, para a gente fechar esta edição extra, o que a gente viu foi de fato uma escalada na radicalização. Um passo bem perigoso nesse processo de desgaste democrático. Com certeza. E não pareceu algo espontâneo, né? Deu a impressão de ser um plano articulado mesmo, para minar o legislativo por dentro. Sim, articulado. E as consequências disso podem ser bem sérias, né? Existe um risco real de se normalizar esse tipo de ação, esse golpismo que se disfarça de tática parlamentar, de obstrução. E qual o perigo disso? Isso abre um precedente muito complicado para futuras chantagens institucionais, especialmente em períodos eleitorais. O que está em jogo, no fim das contas, é a própria integridade, a saúde das nossas instituições republicanas. Bom,
Ficamos por aqui então nesta edição extra e rápida. Um abraço muito carinhoso a quem nos ouve. E só lembrando, o podcast volta com a programação normal de segunda a sexta às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.